Pessoal, bom dia. Nós vamos dar início à nossa segunda aula sobre esse módulo do suicídio do nosso curso, e eu queria agradecer de novo a todos pela presença. Ontem a sala estava pequena, hoje ela está grande, mas já vamos começar. Mas eu acho que as pessoas estão chegando aos poucos, né? Mas como a gente tem a questão dos horários a cumprir, eu queria apresentar as pessoas que vão, os professores que vão discorrer sobre o tema modelos cognitivos idealizados. É um trabalho de campo, uma pesquisa que eles estão começando, mas já tem alguns resultados. A professora pós-doutora e doutora, mestre em Linguística e graduada em Letras pela Universidade Federal do Ceará, ex-diretora do Centro de Humanidades da UES, e atualmente é pró-reitora de pós-graduação, pesquisa e extensão da Estácio. E é membro efetivo da Academia Feminina de Letras do Ceará, a FELSE, ocupando a cadeira 22, a professora Letícia Adriana. E o professor Carlos Manta, que é graduado em Psicologia pela Universidade Federal do Ceará, especialista em terapia cognitivo-comportamental pela Universidade Cristos, mestre em Linguística aplicada pela Universidade Estadual do Ceará, é professor também do Centro Universitário Estácio e coordenador adjunto do curso de Psicologia da Estácio, né? E a professora Cariane, que está a caminho, daqui a pouco, como a parte dela é a última, ela ingressará. A Letícia vai começar. Cada apresentador terá meia hora e depois nós vamos deixar um tempo para os debates. O Carlos Manta está aqui também. Bom dia a todos, né? A gente inicia, né? Quase que pontualmente esse momento. E, na realidade, eu diria, quando o Weimar nos convidou, né, ele sabia que a gente já vinha desenvolvendo essa pesquisa, nessa linha também. A gente entende esse momento como um diálogo, né? Como um momento que a gente vai interagir um pouco, falar, inclusive, desses grupos de pesquisas que são interdisciplinares, né? Eu oriento o doutorado da UES numa linha chamada Estudos Críticos da Linguagem, né? Eu estou no doutorado de Linguística, doutorado que está bem conceituado pela CAPES, e também no de Educação como colaboradora. Então, assim, a grande questão é trabalhar algumas temáticas nessa perspectiva mais reflexiva. Então, a gente não trabalha unicamente com o suicídio. A gente trabalha com violência, né? Com morte. Também trabalha com outros temas, alegria, felicidade, né? Então, assim, na realidade, o que seria, então, você pegar o suicídio como um campo de pesquisa e orientação? E um campo de pesquisa não da área médica apenas, ou da área da psicologia, mas um campo que dialoga com diversas áreas. Eu oriento agora um trabalho de uma aluna de doutorado, que é psicóloga, a Rose, que
que é o mal-estar na escola, né? E essa questão do suicídio nos jovens. Também a gente faz um trabalho com idosos, né? Com a terceira idade e tal. E trabalho, inclusive, com a temática dos idosos, os mais velhos na Folha de São Paulo, os mais velhos na mídia, como é que eles são vistos numa visão, numa perspectiva, sei lá, neoliberal, que talvez esteja um pouco ultrapassada, né? Mas numa perspectiva de uma linguagem como ação, de uma linguagem como forma de interação social e de uma linguagem como não só um produto, mas um processo de um ser no mundo. Um mundo hoje que nos cobra um grau de normalidade, que a gente sabe, evidentemente, que de perto ninguém é normal, que essa visão dicotômica normal e anormal é uma visão positivista, já ultrapassada por demais, né? E as diversas áreas do conhecimento já concordam com isso. O certo e o errado, o bom e o ruim, são valores dicotômicos e que não são fechados. Porque a nossa tese é que todo ser é narcísico, violento e cortês. O que vai ser modalizado e maximizado vai depender de contexto, de fatores multiculturais, familiares, né? É aquela tua relação com o mundo. Então, entrando na nossa temática, que seria hoje o suicídio, o que nos interessa como linguista, psicólogo, enfermeira, trabalhar com esse léxico, com esse tema. É mostrar, evidentemente, que o dicionário traz um conceito. Se você abrir o dicionário vai dar um conceito de suicídio. Mas, para ilustrar esses conceitos, eles também não são produtos, eles são processos. E aí, esse nosso trabalho ele teve um objetivo de tentar entender, na voz de quem praticou o suicídio, o que é o suicídio. Mas essa pesquisa, ela ainda, isso aqui é uma pequena amostra. Por quê? Primeiro, nós pensamos num questionário semi-estruturado, que esse questionário ele seria aplicado e ele teria, basicamente, a gente trouxe, a Cariane está a caminho, que ela teve um compromisso, mas vai chegar. A gente trouxe para que vocês possam também, como é um curso, né, responder. São 3 perguntas. O que é suicídio? O que vem à sua mente quando você pensa em suicídio? Quer dizer, a primeira você escreve só um pouquinho. E 10, explique a primeira e a última. O que nós estamos atrás? Estamos atrás de modelos cognitivos idealizados, de protótipos, das metáforas conceituais que perpassam isso aí, porque antigamente se pensava que a metáfora era um adorno literário. E hoje, nos conhecimentos, a gente já vê que não. Que a metáfora, a metonímia, a linguagem não é só denotada, ela é conotada e ela perpassa pelas nossas emoções. Então, assim, no papel de estudiosos da linguagem, todos nós, a gente tenta fazer isso. Quais as dificuldades da pesquisa? Primeira coisa, aplicar o questionário nesse universo, dizendo que vocês podem colocar um nome hipotético, não precisa ser o nome de vocês. A única coisa que a gente pede que sejam fidedignos é com a idade e com a profissão, para a gente poder ter uma amostragem e o gênero, né? O resto não, é hipotético mesmo. Só que, quando uma pessoa está num momento de alta fragilidade,
mesmo pedindo ajuda de psicólogos clínicos e de psiquiatras, foi difícil aplicar o questionário. Porque, evidentemente, a pessoa chega num consultório e você não vai dizer, responda aqui esse questionário. O cara, no maior sofrimento psíquico, pós-ressaca, de ter tentado um suicídio, de ter, sem nem querer falar mais disso, abstrair. Então, a gente resolveu, no meio do processo, mudar a estratégia metodológica para consultórios e os momentos da clínica. Ao invés de aplicar o questionário, em algum momento que o psiquiatra ou psicólogo sentisse esse poder de, na hora da conversa com o respondente, ou, desculpe, com o paciente, o sujeito, ele perguntava, e o que você pensou? Alguma forma disso. E o que foi esse suicídio? Algum para você? E ele anotava num caderninho o protocolo. Então, isso a gente está fazendo para ter essa voz mais representativa desses sujeitos. Então, vamos aqui, né? Passar, né, Carlos? Todos aqui já têm ciência que o suicídio é um fenômeno presente ao longo de toda a história da humanidade, em todas as culturas. Não é uma coisa da moda, a gente está na moda, né? A mídia divulgando, a gente tem uma visão tubular. Há um pacto realmente, né? A mídia não divulga para não motivar, não incentivar. Mas existe outra coisa. Silenciar também não é um bom caminho, na medida que a gente tem que acolher. Então, tem que ter a relação mesmo de escuta para poder entender como a gente pode... Eu não gosto da palavra enfrentamento, porque enfrentamento vem da metáfora conceitual que a vida é uma guerra. Não diz, vamos enfrentar as drogas, o suicídio. Eu prefiro mais a palavra, vamos acolher essas pessoas que têm esse sofrimento. Todos os anos são registrados mais de 10 mil suicídios no Brasil. Né? Aqui no Ceará, vocês sabem que os índices, a gente também não, mas ele triplicou. E mais de 1 milhão em todo o mundo. É possível minimizar esses dados desde que haja uma relação de escuta. A escuta, a gente fala em empatia, que empatia é o poder de se colocar no lugar do outro, não é? Porque o outro tem o lugar dele. É o poder de entender que o outro tem o mundo dele. O seu mundo não é o mundo do seu irmão. E ele nunca vai estar no seu lugar, porque é físico. Cada corpo ocupa um lugar. Né? Então, a gente quer mudar. Se eu fosse você, eu faria isso. É besteira você fazer isso. Então, essa escuta tem que ser atenciosa e de recepção das vozes dos que manifestam a vontade de tirar a própria vida. E não é eu acho. Se a pessoa um dia disse, eu queria me matar, já é um indício. Porque todo mundo pode um dia ter querido. Mas se a pessoa enuncia, você pode até ter pensado, Ave Maria, se eu dormisse, tivesse um sono. Mas, assim, quando a pessoa enuncia, ela está sofrendo. E aí cabe saber até que ponto isso aí, esse sofrimento pode gerar um transtorno ou algo que a leve realmente a praticar um ato dessa natureza. Os objetivos, né, ao lidar com essa temática, é categorizar e conceitualizar o lex-suicídio por meio de questionário e entrevistas semi-estruturadas, como eu já expliquei no início. Analisar os dados desses questionários e das entrevistas por meio de uma abordagem linguística, que estuda a linguagem em si, cognitiva, Carlos vai falar um pouquinho, e pragmática, que é a linguagem em uso. Né? Por exemplo, quando eu digo assim, ele saiu de casa.
esse ele saiu de casa pode ter vários significados, concorda comigo? Pode ter o significado, inclusive, que ele se separou. Tudo vai depender da relação não literal do enunciado em si. O sentido não está no enunciado. Está na relação dos sujeitos com o mundo. Se eu ponho um S vermelhinho no outdoor e você lê sadia, é porque você tem referentes prévios que te faz ler aquilo dessa forma, certo? Passar, tá? Eu vou pegar um pouquinho do meu tempo e o da Cariane, porque talvez não dê tempo e ele também. Só para... Então, vamos lá. A linguística cognitiva, ela defende que a relação entre palavra e o mundo é mediada pela cognição numa relação pragmática. Vou dar um exemplo. Quando a gente tem um grupo chamado GeoPicolin, da UFC, que trabalha com cognição e linguagem, e mais especificamente com violência no mundo. Então, assim, na Inglaterra, a gente trabalha com violência de terroristas, na França, na Europa. No Brasil, é violência urbana. Aí a gente aplicou esse mesmo questionário com essa temática violência nos presídios, para que vocês entendam isso aí. A gente aplicou aqui nos presídios de Fortaleza, masculino e feminino. E a gente perguntava o que é violência, 10 palavras que vêm à sua mente quando você pensa em violência, expliquei a primeira e a última. Para vocês entenderem isso que eu estou dizendo, esse primeiro, é a palavra e o mundo é mediada pela cognição e pela relação pragmática. No presídio masculino, foram mais de 5.000 informantes que a gente pegou, deu... O protótipo de violência deu droga e família. Quer dizer, é terceirizar. O problema, o que é violência para você? A droga, que até hoje violenta o meu corpo. É a família, porque foi a primeira forma de violência que eu vi no mundo. No masculino. No feminino, o protótipo deu droga e abandono, no feminino. A droga, porque até hoje violenta o meu corpo. E o abandono é o que vem à minha mente quando eu penso em violência, porque eu entrei na droga por conta do meu companheiro. E ele me abandonou aqui. Aí a gente aplicou no Mira Lopes e no Hospital Mental de Messejana com esquizofrênicos, que a gente tem uma pesquisa com esquizofrênicos. E o que eles colocaram? Prisão. E no presídio não colocaram prisão como uma palavra mais recorrente. Foi lá embaixo. Né? Prisão, por eu estar preso neste hospital sem nunca ter morto um passarinho. Tem uma lá que falou isso. Só porque eu tive um surtinho. Olha só. No Lá Torres de Melo deu abandono. Na escola pública deu bullying e na escola particular deu sequestro. Os protótipos. O que é um protótipo? Se eu dissesse para você o que é fruta, cada um ia dizer um alimento saudável, um alimento. No dicionário tem um conceito. Dê um exemplo de fruta. Talvez a mais recorrente no mundo, a mais citada, fosse maçã. E no Brasil, talvez maçã e banana. No mundo, talvez nunca seria pitomba, né? Ou cajarana, sei lá. Então, essa questão da cognição, ela está atrelada, logicamente, à pragmática e vice-versa. Né? Tá certo? São processos. O significado deixa de ser um reflexo direto do mundo e passa a ser visto como uma construção cognitiva através da qual o mundo é aprendido e experienciado. Sob essa perspectiva, as palavras não contêm significados, mas orientam a construção do sentido. Por isso você pergunta, a gente está também com uma pesquisa com dor. O que é dor para você? Né? É algo psicológico? É algo físico? Como que é? Então, a gente tem que escutar o sujeito. Vai.
Construção do significado envolve vários aspectos que têm sido abordados por modelos teóricos específicos no âmbito da linguística cognitiva. A presente pesquisa enfocará a questão da categorização e suas implicações para a compreensão do suicídio. Para ilustrar mais uma vez, na Federal, a gente trabalhando com crianças, a gente separou vários animais e pediu que eles agrupassem os animais por semelhança. Crianças de 4, 5, 6 anos. E teve um lá que misturou cobra com borboleta, com gato, e a gente tentava entender a lógica. Por que ela fez aquele conjunto, né? E a gente perguntava, alguns diziam, eu juntei os que têm pata, os que têm pelos, que são domésticos, que são selvagens, uma linguagem de uma categorização mais universal. E aí, quando a gente perguntou, por que você agrupou, juntou desse jeito? Aí ele falou, tia, eu separei os que eram coloridos dos que não eram. E a gente, quando montou o experimento, não percebeu, não teve a sutileza de ver que algumas figuras estavam coloridas e outras não. Então, ele usou um critério para agrupar. É isso que eu estou mostrando em relação a conceitos, a significados. Certo? Às vezes, a gente não consegue entender a mente do outro, porque, na realidade, a gente quer que o outro seja o nosso espelho, que seja a gente. Mas ele é narcísico, violento e cortês no mundo dele. Lá, né? Estou já passando, viu, Carlos, para você. A categorização é o processo através do qual agrupamos entidades semelhantes, que podem ser objetos, pessoas, lugares. Eu estou colocando isso de um modo bem grosseiro. O Carlos vai rebuscar, mas para que vocês possam entender, né? Isso aí ele vai em classes específicas. Com relação à linguagem, o processo de categorização é, de fato, essencial para falarmos do mundo. Desde que os filósofos começam a estudar a linguagem, eles tentam agrupar em categorias. É tanto que antes eles falavam nome, pronome e verbo. Aí depois veio outro tipo de categorização, palavras variáveis e invariáveis. Lembram? Que colocava o substantivo, né, como classe de palavra. Pois hoje o substantivo não é mais classe de palavra, é função. Porque qualquer palavra pode ser substantivada. O de é a preposição mais usada em português, passou a ser substantivo. Ele tem um que me agrada, passou a ser substantivo. Então, as categorias, elas não são estáticas. Sempre a gente está buscando formas diferenciadas de agrupar, a partir do momento que a gente vê isso como processo, né? Nossas estratégias de categorização estão intimamente relacionadas à nossa capacidade de memória. Passa lá. Aqui eu passo por manta e a gente vai tentando fazer essa dobradinha para não cansar tanto vocês, tá bom? Eu agradeço, professora Letícia. Então, eu vou continuar aqui falando um pouquinho sobre essa questão dos modelos cognitivos idealizados, certo, gente? Eu vou tentar, assim como a professora Letícia, situar um pouquinho vocês, que talvez não seja do domínio de vocês. Acho que alguém aqui é linguista? Trabalha com essa área? Não, né? Então, ninguém aqui vem da linguística. Então, eu vou tentar situar um pouquinho vocês, tá? Na década de 80, surgiu um movimento, certo, chamado de linguística cognitiva. A linguística cognitiva, existem outros cognitivistas dentro do estudo da linguagem, porém surgiu uma área chamada de linguística cognitiva dentro das ciências cognitivas, um grupo maior que tentou entender como o funcionamento da cognição. Okay? Então, as ciências cognitivas compõem, né, a psicologia cognitiva, a antropologia cognitiva, a filosofia cognitiva, filosofia da mente, né, a inteligência artificial, certo? Então, várias áreas, inclusive a linguística cognitiva, que tentou entender como é que funcionava a cognição, certo? Bom, então, o Lakoff, né, que é o autor que a gente vai trabalhar
quando fala em modelos cognitivos idealizados, através de um livro chamado Mulher, Fogo e Coisas Perigosas, que inclusive nós estamos trabalhando na tradução desse livro, ele é um livro da década de 80, certo? Ele fala sobre categorização, certo? Para ele falar sobre categorização, ele trabalhou com uma autora, certo? Chamada Eleanor Rosch. Ela é uma estudiosa dentro da psicologia cognitiva, trabalhando sobre categorização, como as pessoas organizam de determinado modo o conhecimento. Como a gente organiza o nosso conhecimento em categorias, certo? Essa autora, ela não trouxe algo novo, na verdade ela vinha trazendo coisas que já eram discutidas na filosofia, e ela trouxe alguma coisa que ela deve ter lido talvez em Wittgenstein, certo? Então Wittgenstein ele falava sobre uma coisa chamada semelhanças de família, né? O que é isso? Ele dizia que na organização das categorias, algumas categorias, né, não levavam em consideração elementos necessários e suficientes. O que eu quero dizer com isso? Se você pensar num pássaro, ok? Você vai pensar em características que estão relacionadas com aquele pássaro, ok? Posso pedir as sugestões de vocês, para vocês me nomearem algumas categorias, algumas características? Então vamos lá. Quais são as características de um pássaro? Voam, tem penas, bico. Ok. Fica até fácil, né, a gente estabelecer categorias, ok? Mas se eu perguntar para vocês sobre a categoria jogos, que foi a categoria que o Wittgenstein trabalhou na pesquisa dele, ok? A gente pode categorizar que características são presentes nos jogos. Regras, competição. Mas eu posso falar, por exemplo, sobre jogos de amor. E então eu tenho algum tipo de jogo diferente, né? Eu posso falar sobre jogos de amor, posso falar sobre jogos de azar, o que mais? Eu vou ter vários tipos de jogos cooperativos, eu vou ter várias categorias, vários elementos que fazem parte da categoria jogos, mas que talvez não tenham características em comum, ok? Nem todos os jogos têm regras, concordam comigo? Certo? Mas, poxa, mas eles fazem parte da mesma categoria. Como? Como? Então, a partir disso, né, começaram a se questionar. Será que as categorias realmente elas têm todos esses elementos e esses elementos são presentes em todos os elementos? Certo? Na verdade, a gente descobriu que não é bem assim. Então, as categorias elas não têm elementos, características, que são encontradas em todos os membros. Uma outra questão é, algumas categorias elas têm limites bem definidos, ok? Então, entre o número 0 e o número 1, eu tenho uma categoria, mas ela tem um limite bem definido do 0 e do 1. Mas todos os pontos entre o 0 e 1 podem ser infinitos pontos. Então, fica difícil estabelecer os limites dessas categorias. Como é que eu digo que uma pessoa é alta ou baixa? O que é que me diz, qual é o parâmetro que me diz que uma pessoa é alta ou baixa? Hã? Pronto. Mas em relação... Pronto. Então é isso que eu estou falando. É disso que a gente está falando quando fala de modelos cognitivos idealizados. Certo? E a partir desses modelos eu posso dizer que dentro de uma categoria, alguns elementos são mais alguma coisa do que outros. Ok? Nós podemos reconhecer que existem pássaros, mais pássaros do que outros pássaros? O que vocês acham? Sim, podemos. Tanto é que vão ter alguns elementos que vocês vão ter imagens mentais ligadas a eles, ok? Com maior facilidade. Como a professora falou sobre as frutas, vão ter frutas que são mais fáceis de se lembrar do que outras frutas. Então, vocês vão ter maçãs, bananas, pitombas, ou outras frutas que vão estar relacionadas com a categoria frutas. Mas vejam que, para a gente organizar dentro de uma determinada categoria, né, nem todos os elementos vão ter o mesmo status dentro da categoria e nem todos os elementos vão ter características que são compartilhadas pelos outros membros. Certo? Bom, então, como é que nós organizamos essas coisas nas categorias? Né? Então, esse autor pegou esses estudos, certo? E desenvolveu esse conceito de modelos cognitivos idealizados. Certo? Então, a gente deve ter uma teoria idealizada, porque se ela não for idealizada, eu não tenho como medir se uma coisa pertence ou pertence mais ou pertence menos àquela categoria. Entendem? Conseguem perceber? Então, eu preciso ter um modelo para organizar aquela categoria. E por que é importante estudar as categorias?
Porque nós estamos fazendo categorias o tempo todo e é a partir delas em que nós interagimos com o nosso mundo. Ok? O Lakoff chega a exagerar bem isso e ele fala que até as amebas categorizam. Isso quer dizer que as amebas pensam? O que é que vocês acham? Não quer dizer que elas pensam, mas de alguma forma elas estabelecem uma categoria daquilo que é nocivo e que não é. Isso é feito através do quê? Da sua experiência com o seu corpo. É uma experiência que é corpórea, ok? Professor, então quer dizer que você trabalha só com a experiência corpórea para utilizar as categorias que você vai interagir com o seu mundo? Não. Muitas dessas categorias elas são construídas na nossa interação corpórea com a nossa comunidade, com a nossa sociedade, com todos os outros elementos, inclusive a linguagem, né, para construir essas categorias. Certo? Esses modelos eles podem ser modelos daqui, eles podem ser modelos de outro lugar também. Certo? E eu tenho vários tipos de modelos por meio dos quais eu posso categorizar a informação. Até aqui tudo bem? Pronto. Então a gente vai tentar fazer o quê? Vai tentar identificar na linguagem das pessoas que falam sobre suicídio, certo? Quais são os modelos cognitivos idealizados que permitem a elas categorizar esse fenômeno. Tá certo? E a gente fez isso através de um questionário, como a professora Letícia falou. A gente aplicou esse questionário para várias pessoas. Tivemos 80 sujeitos até agora. Tá? E desses 80 sujeitos, a gente pediu que eles trouxessem definições sobre suicídio, que eles falassem a respeito disso. E a gente pegou também 10 palavras, digamos assim, ou 10 imagens mentais que você teria na sua cabeça quando se falava sobre esse assunto. Certo? E a gente pediu para você hierarquizar de 1 a 10, né, quais eram essas palavras que surgiam. Tá? E ao final, a gente pediu para as pessoas explicarem por que motivo talvez elas tinham escolhido aquelas palavras. Certo? Então, desse conjunto de palavras, a gente pegou, colocou no computador e foi ver o que foi aparecendo. Certo? Bom, então, essa corrente da linguística cognitiva, ela leva em consideração uma corrente filosófica que eles chamam de experiencialismo. Né? Então, através da experiência que eu tenho com o meio, não existe esse meio totalmente lá, né, e eu interajo com ele e eu só absorvo as categorias que o meio me dá, que já são objetivas nesse mundo ou em um outro mundo possível. Né? Mas sim, na relação que eu estabeleço com esse mundo, eu vou criando as minhas categorias. Né? E eu vou interagindo com o mundo, e esse mundo que eu vou criando, né, ele vai sendo criado também por minha conta. Pode passar. Bom, então esse processo que a gente chama de conceitualização, né, é a formação do conceito, ele tem relação com a minha experiência corpórea, o meu mundo e a minha sociedade, comunidade, a linguagem, etc. Tá? Então, à medida que eu vou interagindo com o mundo, eu vou conceitualizando, eu vou organizando as coisas em categorias a partir desses modelos que eu vou absorvendo. Alguns desses modelos eles são bem simples inicialmente e eles vão se tornando cada vez mais complexos à medida que eu vou interagindo com a sociedade, por exemplo. Certo? Então, quais conceitos básicos iniciais talvez eu tenha? Né? Com base no meu corpo, eu tenho uma experiência de cima e baixo, por exemplo. De frente e trás. Talvez se eu tivesse olhos atrás, né, eu não tivesse essa experiência de frente e trás, né? Fosse uma experiência diferente. Isso, né? Ou se meus olhos circulassem pela minha cabeça, talvez eu tivesse uma experiência diferente. Ok? A experiência de centro e periferia, né? Eu estou falando sobre essas experiências aqui, mas essas experiências elas dizem algo mais. Por exemplo, quando eu falo sobre centro e periferia, levando em consideração o meu corpo, eu também tenho uma noção de importância, ok? Normalmente, qual é a parte vital do meu corpo? É o centro. E a periferia talvez não tenha o mesmo significado. Ok? Quando eu penso no meu corpo, eu penso também num recipiente. Certo? Então, este recipiente tem um meio interno, um limite e um meio externo. Ok? Eu penso também que quando eu exerço alguma pressão ou verifico alguma coisa num objeto externo, como esse, eu tenho uma noção de força também. Força
que provoca algum tipo de coisa dentro de um determinado objeto. Então, essas noções básicas que nós temos ao interagir com o mundo, com os nossos corpos, são chamadas aquilo que a gente chama de esquemas de imagens. Existe um autor chamado Mark Johnson, que também contribuiu com o Lakoff na linguística cognitiva, e ele tenta trazer quais são essas experiências e como essas experiências elas são pervasivas assim, na forma como a gente entende o mundo, na forma como a gente conceitualiza, como a gente constrói os conceitos. Certo? Então, eu tenho forças aqui que são causas, mas eu tenho forças que são bloqueios, por exemplo. Certo? Forças que me impedem de chegar a um determinado objetivo. Então, essa é mais uma noção que nós temos, né, que também é adquirida na relação com o nosso meio. A relação de ligação, né? Então, estar ligado, nós estamos ligados por um cordão umbilical, depois nós estamos ligados de outra forma, etc, etc. E a repetição dessas experiências, ela nos traz um conceito que também vai ser utilizado metaforicamente para construir outros conceitos mais complexos. Ok? Então, quando eu falo, por exemplo, sobre o conceito de sociedade, ele é um conceito mais complexo. Mas ele leva em consideração esses elementos, essas categorias mais anteriores. O que é que vocês acham? Né? Eu posso falar sobre centro e periferia na sociedade e eu posso talvez atribuir importância a essa sociedade por conta disso? A gente talvez não seja essa totalmente a explicação, né? Nós estamos falando aqui de um arcabouço teórico, de uma teoria, tá? Não necessariamente as coisas têm que ser assim, mas hoje talvez dentro da nossa sociedade esse padrão ele é reproduzido, ok? Ele tem alguma vinculação. Né? O fato de nós estarmos alegres, por exemplo, por que a gente atribui alegria a coisas para cima, né? E por que a gente atribui tristeza a coisas para baixo? Normalmente é assim, não é? Por que vocês acham que isso acontece? A nossa hipótese é que isso acontece por conta do nosso corpo também. Então, quando a gente fica triste, né? A gente tem uma perda de energia, a gente fica meio para baixo. E quando a gente está alegre, né, quando a gente está feliz, a gente fica para cima, certo? Então, isso é uma metáfora também. Nós estamos relacionando um aspecto físico com um aspecto mais abstrato, para definir um aspecto mais abstrato. E quando a gente está com raiva, né, e diz assim, eu estou por aqui, o que é que isso quer dizer? Que metáfora isso está relacionado? A gente está cheio, né? E veja que nós somos, de fato, um recipiente e nós temos um fluido que percorre esse recipiente e esse recipiente ele fica cheio, né? Quando ele é colocado em ebulição, né? Então, a raiva é como se fosse fogo, não é isso? A gente até relaciona ela com cores como o vermelho, certo? Então, todas essas experiências, certo? Todas essas noções, né, que a gente trabalha através da linguagem, seja ela escrita, seja ela verbal, seja, enfim, as imagens, os gestos, etc., eles são colocados aqui como fruto de um sistema conceitual mais complexo, que envolve essas relações que nós estabelecemos com o nosso corpo e o nosso ambiente. Certo? Bom, então vamos aqui entrar agora especificamente sobre o suicídio, certo? Então vamos tentar identificar os modelos. Não, antes de falar isso, eu vou explicar os modelos, né? Além dos modelos que são esses esquemas de imagens, né, nós temos modelos que são proposicionais, são aqueles modelos que relacionam, aqueles que são mais objetivos, digamos assim, que relacionam as entidades no mundo e estabelecem as relações entre elas. Como, por exemplo, o que seria uma proposição? Laranjas e bananas são frutas. Então, eu estabeleço que esses dois elementos, essas duas entidades no mundo, elas estão relacionadas a uma categoria, né? E isso é feito através da linguagem. Certo? Então, existem essas proposições, são chamadas de proposições simples, né? Nós temos as estruturas de feixes de traços, que são esses traços que vocês me colocaram quando a gente falou sobre o pássaro, por exemplo, ou sobre outras categorias. Nós temos as categorias radiais, certo? Que também envolvem, né, várias categorias objetivas, teoricamente objetivas, né? Porque elas não são objetivas de fato. A gente arbitrariamente atribui características que são objetivas a
determinados elementos e outros que não, certo? Nós temos também os modelos metafóricos, que são essas metáforas que eu acabei de falar para vocês, né? Então, a gente o tempo todo está falando e está utilizando metáforas. E a gente conceitualiza, categoriza as coisas de acordo com essas metáforas, certo? Então, quando eu digo, por exemplo, que o governo Dilma Rousseff é uma caixa preta, o que passa na cabeça de vocês sobre essa metáfora? Hã? Que tem alguma coisa a ser desvendada, tem um mistério, né? O que mais? Hã? Talvez que guarde muita coisa. Guarde informação relevante, né? Mas assim, a caixa preta, ela é obtida quando o que acontece? Está relacionado com um evento negativo, isso é fato. Quando um avião cai, né? Então esse avião cai, a gente pressupõe que o governo Dilma está relacionado, e ela talvez seja a pilota desse elemento, não é isso? E que ela talvez esconda alguma coisa que, né, aquele governo esconde alguma coisa que não deve chegar, talvez, ao conhecimento de todo mundo, né? E que está difícil de ter acesso por outras pessoas. Então, existem vários elementos que estão relacionados com essa metáfora. Nem todos esses elementos eles são levados, estão salientes quando a gente guarda informação a respeito, ok? Nem todos estão. Talvez, sobre essa mesma metáfora, vocês viram aqui, algumas pessoas vão levar por um caminho, vão interpretar a metáfora de uma forma, e outras vão levar por outro caminho. Mas é fato que a metáfora também é um elemento que auxilia na conceitualização, né, na forma como a gente categoriza e como a gente recupera informação. Então, tem uma ligação também com o processo cognitivo, que é a memória. Certo? Isso é importante por demais, né? Porque o tempo todo, se vocês forem parar para pensar, a gente está falando sobre metáforas. E essas metáforas, elas, digamos assim, dão caminho para que as experiências sejam interpretadas de determinado modo, né? Elas são importantes. As metonímias também, né? O que seria metonímia, por exemplo? A gente pode colocar, quando pergunta para alguém como é que você foi para casa, né? Ou como você chegou em casa, a gente já leva na nossa cabeça que existe um processo, a pessoa pegou um transporte, dentro desse transporte ela foi a determinado local, ela teve que seguir uma sequência de etapas e chegou até em casa. E a gente consegue se entender porque a gente tem essa estrutura todinha dentro da nossa cabeça, aquela questão do referente que a professora falou. A gente tem essa estrutura na nossa cabeça e a gente se comunica porque a gente compartilha essa forma de funcionar, né? Isso também é um tipo de estrutura proposicional que a gente chama de frame, de cenário, de script. E a gente, metonimicamente, pode pegar algum elemento desse frame e guardar ele de forma mais saliente, para representar todo aquele espaço. A gente faz isso. Mas algumas metonímias elas são mais importantes para nós do que outras. Que metonímias são mais importantes? Aqueles eventos, por exemplo, os perigosos que aconteceram, por exemplo, a queda de um avião ou a Copa do Mundo, né? Esses eventos eles são mais representativos, talvez, ou mais salientes na nossa cabeça. Eles representam coisas além, né? Por conta da importância, talvez, que a gente deu àquilo, alguma coisa que aconteceu, enfim. A queda de um avião também, eles são importantes, né? São elementos que fazem com que a gente categorize outros eventos a partir daquele evento, né? A gente categoria toda uma lógica de aviões a partir da ideia de que eles são, de que aquele avião, né, deu um problema. E esse é um funcionamento normal do nosso psiquismo, né? A gente conceitualiza as coisas, categoriza as coisas utilizando esses elementos. Pode passar. São essas noções que eu já falei. Aqui são os modelos, né? Nós também temos... Volta só um pouquinho, Letícia. As taxonomias, né? O que é isso? A gente tem, por exemplo, toda uma categoria de animais que a gente criou, né? Então, a gente tem os animais cordados, né? A gente tem os animais selenterados. Eu não me recordo bem agora da biologia, mas a gente tem toda uma taxonomia para classificar isso, para categorizar os animais. Esse tipo de categoria também é um modelo cognitivo proposicional. Bom, entre o modelo proposicional, aquele que eu vou colocar como mais importante nesse momento aqui, para a conceitualização de suicídio, né, nesse caso, seria esse modelo que a gente chama de frame, cenário ou script, certo? Então, eu tenho várias entidades e eu tenho ligações entre esses elementos.
Por exemplo, aqui eu coloquei um frame de cometer um crime, né? Então, eu tenho um evento, eu tenho um resultado desse produto, que são 9 crianças, eu tenho uma pessoa que é criminosa, ela fez determinados tipos de coisas, né? Eu tenho uma investigação criminal, e a partir dessa investigação criminal eu tenho como conceitualizar. Enfim, eu tenho todo um cenário que está relacionado a cometer um crime. E aí, no suicídio, a gente também tem esse cenário, certo? E quando eu utilizo esse elemento, talvez ele diga alguma coisa sobre algumas coisas importantes para a pessoa que pensa sobre o suicídio, certo? Vamos lá. Pode passar. Já falei sobre esses daí. Pronto. Então estava muito ruim de ler, né? Bom, gente, o que acontece é o seguinte, certo? Então, eu vou falar agora sobre a pesquisa em si. A gente pegou, né, esses 80 questionários e colocamos num programa. Tem uma versão gratuita na internet, chama Anticonc, certo? Para quem quiser fazer alguma coisa desse tipo em casa, né? A gente pegou as definições e colocamos num arquivo separado, as definições de suicídio. Depois nós pegamos e separamos as palavras, 10 palavras que as pessoas colocaram e atribuíram importância, certo? E a gente utilizou para algumas situações, a gente ficou verificando de fato quais eram as explicações que as pessoas tinham dado para aquelas palavras que tinham selecionado, né? E a gente colocou nesse software, nesse Anticonc, né? E gerou primeiro uma lista de palavras, né? Então, essa lista de palavras, ela vai dizer todas as palavras que as pessoas utilizaram ao longo das descrições delas sobre suicídio, certo? Então, vão ter palavras que vão ser mais frequentes, que são, por exemplo, os artigos, né? Eu vou encontrar a, o, né? Mais frequentemente dentro daquelas palavras. E dentro daquelas palavras a gente faz uma segunda peneira, né? Que a gente faz a categorização dessas palavras através de gramática, né? Então, eu vou pegar aquelas palavras que são palavras de conteúdo, substantivos, adjetivos, verbos, alguns pronomes, certo? Esses verbos, tem alguns verbos que não dizem muita coisa, como, por exemplo, o verbo né? Mas o verbo matar talvez tenha mais conteúdo cognitivo, né? Também tenha mais conteúdo linguístico. Então, a gente separa essas palavras e depois a gente vai tentar estabelecer relações entre elas através de um outro processo que a gente faz na linguística de corpos, que se chama concordância. Então, a concordância, ela pega a palavra-chave que a gente selecionou e ela mostra todas as ocorrências em que aquela palavra foi utilizada, certo? Num horizonte que a gente pode regular, eu chamo de horizonte, a quantidade de palavras que vão estar à direita ou à esquerda dessa palavra, certo? E, além disso, dessas concordâncias, a gente estabelece, verifica um outro conceito que a gente chama de colocados, que são as palavras que aparecem juntas com certa frequência, certo? Então, eu separei algumas dessas palavras, né? Eu separei, digamos, você vai encontrar no corpus talvez 8.000, 10.000 palavras, né? E você vai separando essas palavras e vai analisando a concordância dessas palavras para poder tentar identificar quais são os modelos que estão por trás desses elementos. Verbo ser, né, o Depois suicídio, 65, vida, 50, esse aqui não dá para eu ler, acho que é o si, 44, pessoa, 37, própria, 25, ato, 21, está, 19, dor, 18, problemas, 18, sua, 18, tem, 18, algo, 17, forma, 17, pessoas, 16, sofrimento, 16, ser, 14, depressão, 13, indivíduo, 13, grande, 12, isso, 11, e momento, 11, e morte, 11. Consegui ler sem óculos. Tá pequenininho. Tá pequeno. Então, a gente vai ter outras palavras, como, por exemplo, sociedade, solução, sentido, situação, né? Consegue, fatores, pensando, pensar, única, desamparo,
né? Então, tem várias palavras que são mais frequentes nas definições das pessoas de suicídio. Certo? Bom, a partir dessas palavras, né, a gente conseguiu alguns eixos semânticos que são mais frequentes, né? Por exemplo, a gente viu várias vezes a repetição de termos como pessoa, pessoas, indivíduo, sujeito, né? E a partir disso aí, a gente, olhando as concordâncias, né, olhando as frases em que esses termos eram colocados, a gente identificou que existe um agente, né? Pode. Pegar essa análise. Olha, quando a gente faz isso, a gente sabe que a área de vocês ou é a área médica, ou são psicólogos, né? Talvez enfermeiros, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, enfim, né? Mas, lembram quando eu falei para vocês, quando a gente aplicou esse experimento com os presidiários, e nós perguntamos para ele o que era violência, e o protótipo, a palavra mais recorrente, o protótipo é o melhor exemplar de uma categoria. Como o Carlos mostrou aí para vocês, por exemplo, aves. Se eu falasse aves, você pensaria talvez num pardal, num passarinho. Dificilmente, talvez, você pensasse na galinha. A galinha é uma ave, porque ela é menos prototípica. Quando eu falo assim, mamíferos, talvez você pense no homem, na baleia, né? Sei lá, na vaca, né? Enfim. Mas talvez você não pensasse no morcego, né? Certo? E o morcego é ave, é mamífero, ele pode estar em duas categorias, né? Então, é complexo demais a relação de escuta com o paciente. Lembra que eu falei para vocês? Quando ele chega e diz, doutor, eu quero viajar. Aí você, que bom, vá viajar é ótimo. Porque o nosso esquema, talvez, mental de viagem é de uma coisa para cima, positiva. O bom é para cima, né? Eu adoeci, aí os leucócitos ficavam para cima. E eu sempre dizia, meus leucócitos baixaram. Aí o médico dizia, não, eles aumentaram. Aí mas é porque o meu esquema, que bom é para cima. Então, o paciente chega no teu consultório e diz, doutor, eu quero viajar. Aí tu, maravilha, ele está falando metaforicamente. Ele está dando um indício que quer tentar o suicídio. E você não escutou. Porque você escutou a sua voz, você processou o seu esquema e não o dele. Às vezes você não alcança. A pessoa está dentro de casa e ela tem uma alegria tão afetiva, porque vai praticar aquele ato que ela está ali, né? Que você não consegue. Então, às vezes, a pessoa diz, o psiquiatra era muito ruim. Não percebeu que o cara ia tentar o suicídio. E a gente sabe bem que não é isso. Então, só uma intervençãozinha. Quando o presidiário diz que violência é droga e família, aí a pessoa diz, vamos combater o crime. Nada, nenhuma crise. Ceará Pacífico. Aí passa um monte de gente armada, que aumentou a frota, que não sei o que do Honda, que não sei o que do... Gente, Ceará Pacífico. Um monte de gente armada nas propagandas. Né? Que tipo de esquema é esse? Então, é muito importante, porque eles estão sinalizando, tem que fazer um trabalho com a família, tem que fazer um trabalho na família, na família, na família, na família. Que a favela, o pessoal, ou na favela ou em qualquer lugar. Os meninos estão sendo criados pelo tráfico. E não tem arma que vá dar jeito, nem polícia. Porque os esquemas dele, aquilo é naturalizado. Criança de 10 anos comandando o tráfico. 11. Então, está tudo errado, professora. Porque não tem escuta. Porque não dialoga. A política pública não dialoga. Por mais que se diga que há um atendimento
que não, por exemplo, num hospital, o nutricionista ele segue o script do médico. Mas se o médico passa uma dieta que não vai de acordo com o tratamento do paciente, o nutricionista, percebendo, ele não pode mudar sem autorização do médico. Aí é uma relação de poder e não dialógica. Entendeu? Porque um comanda o outro. Essa coisa é que a gente começa a refletir quando a gente estuda violência, todas essas coisas da linguagem, é porque a gente está em busca de um mundo, eu não digo mais pacífico, mas é de uma relação de convivência mais harmoniosa e que você consiga perceber o outro que chega na tua clínica, no teu consultório, abstraindo de você. Por isso que não é bom dar um conselho, não é bom... A gente sabe disso, mas a gente acaba fazendo uma forma inversa. Vai, Clara. Bom, gente, então, a partir dessas palavras que a gente viu se repetindo muito, sujeito, pessoa, enfim, e analisando as concordâncias dessas palavras, nós percebemos que, de fato, né, havia uma situação, né? Então, quando se repetia a palavra ato, né, o ato pressupõe uma ação, né, e pressupõe que existe também um agente, né, um indivíduo que, inclusive, é colocado lá nas palavras como suicida. Né. Bom, existe um estado inicial no evento, né, um evento, estou colocando aqui com letra maiúscula, porque na linguística a gente utiliza essa notação para demonstrar uma categoria, um conceito, certo? Então, eu tenho um estado inicial, um evento, né, que exige habilidade para identificar alternativas, soluções de superação. Então, entre as pessoas que a gente veio entrevistando, né, com base na linguagem que elas utilizavam, certo? A gente percebeu que havia, né, de forma velada, certo, uma ideia de que a pessoa que comete o suicídio, ou uma pessoa, certo, ela precisa, certo, ter habilidade para identificar alternativas para superação de um determinado problema. Se ela não tem essa habilidade, ela corre risco de não conseguir sobreviver, certo? Isso pode parecer óbvio, né? E de fato, né? Mas é a percepção que as pessoas têm, né? De que existe um evento, né? E que a pessoa deve ter habilidades para identificar a solução de problemas. Isso, inclusive, é uma das causas, né, possíveis, existem vários fatores, né, mas a falta de habilidades em resolver problemas, né, como sendo colocado uma das questões relativas a suicídio. Bom, existe uma ênfase nas descrições das pessoas em relação às motivações. Né? Isso é interessante porque elas apontam múltiplos fatores. Então, elas têm vários fatores que elas colocam como sendo razão para identificar para uma pessoa vir a cometer suicídio. Principalmente relações com as dores, né? Elas falam muito em dor, em sofrimento, né? Então existe uma ideia assim de uma coisa que da ordem do insuportável, né? Estão se vivendo uma determinada situação no momento e essa questão, né, é colocada inclusive entre outras pessoas. Isso é importante se colocar. As pessoas que não tentaram, etc., né, colocavam muito essa ideia de que as pessoas que estão cometendo suicídio estão passando por um momento da vida delas. Mas a ideia que se passa é que isso é temporário, né, e que a pessoa que está cometendo suicídio não consegue identificar que isso é uma questão temporária, mas que vai passar. Certo? E isso tem a ver com o sentimento de desesperança. Né? Então, as pessoas não têm esperança de que algo vai melhorar, certo? E também tem a percepção de um sofrimento muito intenso, um sofrimento que não é possível de se ter, né? Que não é possível manejar, certo? Muitas pessoas repetem a palavra depressão, 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 né? Como sendo um transtorno psicológico, né, presente entre as pessoas que cometem suicídio. Tá? Seria talvez o mais prototípico. E por que eu coloquei aqui em vermelho? Porque há uma ênfase nas descrições das pessoas sobre as motivações.
né, elas ficam bastante assim, falando bastante em por que as pessoas cometem suicídio. E isso também, para mim, me chamou a atenção, né? Por que as pessoas ficam tão assim, presas a essa questão das motivações, né? Por que elas falam tanto sobre as motivações, né? Então, há descrições de sensações, né? Dor, sofrimento, desespero, né? Sentimentos, né? Há a questão dos problemas, isso aqui é muito recorrente também, né? E há bastante metáforas relacionadas aos problemas, né? Então, você vai ver pessoas que dizem que os problemas perseguem, os problemas atacam, acompanham, enfim, as pessoas sempre colocam problemas como se fossem coisas que perseguem, que interferem nessas pessoas, né? Algumas apontam fatores biológicos, né? Outras fatores sociais, certo? E outro, a perda de sentido, né? Então, essa questão do sentido, né, também chama atenção, né? A existência de um determinado sentido. A vida tem que ter um sentido, né? Eles conceitualizam através desse modelo cognitivo de vida, né? A vida tem que ter um sentido. E esse sentido normalmente está ligado com a questão de utilidade. E essa utilidade, a gente pressupõe que essa utilidade tem que ser para alguém, ok? Então essa utilidade está relacionada com o aspecto social, certo? Esse sentido na vida de alguém está relacionado com o aspecto social. Mas, claro, existem explicações também que estão relacionadas com aspectos religiosos, certo? Então a gente vai encontrar, por exemplo, pessoas que dizendo que a pessoa se acha mais do que Deus, certo? O que isso pressupõe, né? Pressupõe uma questão de ordem religiosa, um modelo cognitivo de que nós somos criaturas criadas por um Criador que detém o controle das nossas vidas. E tomar o controle, rompendo a nossa vida, seria uma questão de desonrar, uma questão de você tomar o poder de alguém, certo? Então, esse modelo cognitivo também surgiu entre as explicações, por exemplo, religiosas. Bom, existe um estado final, né, a morte, o fim, etc., são palavras que aparecem, e existem algumas pré-condições, né, o sofrimento intenso, a perda do sentido, de utilidade, e a incapacidade de resolver problemas. São os fatores que mais são apontados. Pode colocar, Letícia. Então, o agente, né? Então, aqui eu coloquei algumas amostras linguísticas, né, de como eles colocam isso. É quando a pessoa mesmo tira sua própria vida, prática erroneamente que a pessoa tira a própria vida, morte causada pela própria pessoa, pode levar uma pessoa a tentar tirar a sua própria vida, pessoa de tirar a sua própria, pessoa tirar própria pessoa tirar a própria vida, né? Em geral, causada por medo, fragilidade, depressão, estresse, depressão, sendo motivada por vários, então mostra a questão de ter várias coisas relacionadas, por doenças como a depressão sendo uma delas, por problemas físicos, mentais, financeiros. Aqui alguns modelos atribuem essa questão das dívidas, né? Então, no momento de crise, algumas pessoas não têm como lidar com a pressão de você estar com dívidas, por exemplo, né? Problemas pessoais, por grandes problemas, isso é um outro aspecto, né? Não são problemas comuns, são grandes problemas. Mas vejam que essas pessoas estão falando sobre a percepção delas sobre uma pessoa que comete o suicídio, né? Incapacidade de resolver seus problemas por não ter maturidade. Pressupõe, então, esse indivíduo que não tem alguma coisa, né, que é inábil por não ter, talvez, a maturidade psicológica para lidar com as questões da vida, né? Os problemas que podem surgir. Bom, além disso, há pessoas que conceitualizam como uma falha moral, né? São pessoas fracas, tristes, carentes, até covardes, certo? Algumas pessoas conceitualizam dessa forma, né? Sob que modelo vocês acham que essas pessoas conceitualizam suicídio?
ao achar que uma pessoa é fraca, covarde, por cometer o ato? O que é que isso pressupõe? Não? Pressupõe que essas pessoas, né, acham que, de fato, existe uma questão moral, talvez até cristã de fato, né? A mesma explicação anterior que eu falei para vocês, de que existe um Deus e só Ele pode agir sobre essas pessoas, e quando essas pessoas fazem isso, isso é uma questão de covardia, de você não enfrentar, né, as questões que você tem que enfrentar. Bom, como eu falei, né, esse modelo religioso, né? Então, Deus é criador dos homens, a Deus cabe o seu destino. O indivíduo que tenta suicídio desrespeita a Deus e acredita ser superior a ele. Então, explicaria por que as pessoas aparecem em expressões linguísticas como essa. A própria vida se acha Deus. Certo? Outro, Deus está por sua doutrina, né, que fornece um sentido, uma razão para a vida de um indivíduo. Então, as pessoas atribuem a morte de alguém à falta de Deus, né, ou a falta de Deus na vida de um determinado indivíduo. Às vezes a pessoa fala assim, olha, vai buscar uma religião, está faltando fé. Né? Você tentou porque você não tem fé. Você não é uma pessoa que tem uma religião. Então, você passa mais um sentimento de culpa para a pessoa. Né? Ela é fraca, ela não tem Deus, né? Então ela é culpada. Entendeu? Pode passar. Bom, além disso, aquela questionabilidade, né? Pois a mesma não consegue enxergar, vê saída e não consegue nada para resolver, incompreendido e não consegue enxergar. Então, quando a gente pensa em conseguir, a gente pressupõe que alguém tem determinada competência para agir sobre alguma outra questão. Então, quando se fala em conseguir, né, a pessoa, às vezes, algumas pessoas atribuem essa questão a ser um fator momentâneo, né? Então, a pessoa está tão confusa, tão transtornada por algum transtorno psicológico, que diante daquelas condições ela não consegue realmente verificar outra coisa, né? outra alternativa. Outras pessoas não, atribuem que realmente ela não consegue administrar, não consegue visualizar, né? E como se fosse uma característica dessa pessoa. Pode passar. Bom, as pessoas também conceitualizam, né, através de esquemas de imagem, né, a vida é uma linha, é uma metáfora, né? Então, o suicídio seria o rompimento dessa linha, dessa vida, né? Pode passar. Muitas pessoas pressupõem que a vida é metaforizada como um bem valioso, certo? Então, o suicídio é algo terrível, pois com ela, através dela, o ser humano tira o que há de mais lindo, a vida. Suicídio é algo muito horrível, né? Então, a gente vai encontrar esse tipo de definição. As pessoas conceitualizam a vida como um elemento muito importante e que o suicida não consegue ver, talvez, essa importância, porque ele tem algum tipo de coisa que acontece com ele, né, que impede ele de enxergar essas possibilidades. De enxergar, até a metáfora de enxergar, né? Você está numa situação que você não enxerga, você está cego, né? E enxergar, veja que é um fator corpóreo muito importante, talvez seja o nosso sentido mais importante, né? A questão de enxergar, de você ver alguma coisa, né? Só um pouquinho, volta só um pouquinho. Como eu falei, né? As pessoas veem as situações problemáticas como serem passageiras, né? O suicida, o indivíduo que comete suicídio é que não consegue enxergar, né? Não consegue visualizar que as situações são passageiras. E que, para viver, é preciso ter a habilidade de obter e manter um sentido. Vamos supor um adolescente, acabou o namoro, né? Hoje eles estão muito nesse mundo imediatista. Então, eu vou me matar, o meu sofrimento. E aí, ele não vê que ele pode se apaixonar por outra pessoa depois, que aquilo pode ser passagem. E, às vezes, quem está de fora diz, mas isso é uma besteira.
como que esse menino pode estar sofrendo tanto com uma besteira dessa, né? Então, sempre a gente está recorrendo aos nossos esquemas e não do outro. Por isso que, às vezes, quando, vamos supor, a pessoa diz, deixa esses remédios e foca em Deus. Há quem faça isso, né? E aí, essa relação que a gente tanto frisa de escuta, porque hoje, na área de vocês, a gente tem acompanhado alguns congressos, se fala muito, vamos dialogar com o paciente, vamos escutar, vamos ter uma saúde mais humanizada. Há várias coisas que a gente, linguista, meio que contesta. Por exemplo, resgatar a cidadania do outro. Ninguém resgata. O doente, a pessoa com transtorno mental, qualquer pessoa é cidadão e pronto. Ele é cidadão. Nasceu cidadão, vai morrer cidadão. Ele pode não estar tendo os direitos que ele deveria ter como cidadão, mas ninguém resgata. Ou então vamos humanizar. Se a pessoa é humana, como é que você vai humanizar? Ela já é humana, né? Então, vamos fazer um trabalho mais focado no mundo do outro e não nos nossos esquemas, scripts e frames. Vou só ilustrar também, porque às vezes a gente fala uma abordagem, às vezes, técnica e não consegue atingir um auditório universal e a pessoa passa... Nossa, olha só, eu tinha uma professora na Unicamp, a Ingedori, ela é alemã, e ela morava em Campinas. E toda vida que ela ia trocar o carro, ela ia para São Paulo, comprar um carro lá. Então, ela ia de avião e voltava de carro. Ia de avião, voltava de carro novo. Ia de avião com a família, passava o final de semana e voltava de carro novo. Ela tinha um netinho de uns 5, 6 anos. Aí ela disse que 5 não, uns 4, e fez isso várias vezes. Então, ele criou um esquema que toda vida que fosse para São Paulo, tinha que voltar num carro novo. Aí ela disse que fez uma viagem, foram para São Paulo e ela não trocou o carro. E ele veio no avião, voltou chorando, porque tinha que comprar o carro novo, né? E aí perguntar o porquê desse sofrimento do menino. Ele criou, de certa forma, foi uma solução de continuidade e ele ativou esse tipo de processo que tinha que voltar no carro novo. Tá. Então, o estado inicial, né, como eu falei, um evento temporário que exige habilidades para identificar alternativas para uma superação. Então, quando se está com algum problema, na busca de se livrar do que está se matando em si, está diante do suicídio, se encontra frente à situação, né? Mais uma metáfora aqui, né? Está realmente se agarrando, né? Está pensando, fazendo isso, que se fazendo isso vai se dar quando a pessoa, né? Então, tem um momento, tem um evento aqui, né? Fuga para solucionar problemas. Então, fuga, né? Outra metáfora aí, né? Você está fugindo de um dado problema, né? Outra metáfora. Motivos associados a problemas de ordem pessoal. A vida, os problemas de cabeça erguida, né? A gente enfrenta os problemas de cabeça erguida. Para os problemas, né? Solucionar seus problemas, passou por problemas dos quais não conseguiu, seja por problemas físicos, mentais, financeiro, familiar, né? Cheia de problemas, exausto de problemas, enfim. Bom, como motivações, né? Outros fatores biológicos que trazem, como também fatores sociais que, dependendo são exemplos de fatores. Então, a esquizofrenia, por exemplo, ele está colocando como um transtorno mental como causa, né, de suicídio. Fatores são múltiplos, depressão, desordem, são motivados por vários fatores, associados a vários fatores, tanto por doenças como conta de fatores psicológicos envolvidos, enfim. Bom, sensações e sentimentos, né? Às vezes aparece essa questão das metáforas, né? A gente colocou como os problemas são monstros, mas você pode colocar interpretar de outra forma, né? Mas assim, problemas que assolam, né? Que são grandes, que
afugentam, que perseguem. A gente vai encontrar as metáforas das pessoas falando aqui, né? Então, os sentimentos também são monstros que interferem, que afetam, né? Dores são pesos, né? Então, há apenas uma dor tão pesada que carregam, né? Então, aquela metáfora daquela questão que a pessoa não consegue suportar. Então, por um sofrimento, né, constante, a pessoa não consegue suportar esse elemento. Sentimentos que causam grande dor psíquica diante de um grande sofrimento psíquico, né? Sofrimento e desesperança, aliviar seu sofrimento, vivendo algum sofrimento, índice de sofrimento, sofrimento que causa grande, suicídio é sofrimento psíquico, ó. Suicídio é sofrimento psíquico, né? Então, a metáfora do suicídio, a metáfora não, a metonímia, o que é que representa mais, o que é mais saliente ali? Sofrimento, 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 né? E se você pegar alguns manuais psiquiátricos, vão colocar, de certa forma, isso, né? Tem um fato, às vezes, né, de uma sensação de que algo não tem condições de ser, não tem uma outra alternativa, e, por outro lado, uma sensação de sofrimento insuportável, né? Então, as pessoas reproduzem, de certa forma, isso aqui. Elas mostram, de certa forma, a percepção que elas têm disso aí. Então, pode passar, acho que você está passando, está voltando, não? Para frente. Então, a sociedade, né? Suicídio é um problema de responsabilidade da sociedade. Então se fala assim, índice de suicídio, suicídio é um grito de socorro, suicídio é um ato que visa pedir a ajuda de alguém para resolver um problema. Então, para a sociedade, falta de expressão na sociedade, estamos vivendo uma sociedade cheia de problemas. Não, as pessoas atribuem a causas sociais algumas questões relacionadas ao suicídio. Perda de sentido, né? A pessoa não encontra mais sentido para viver e resolve. Não viver mais sentido na vida. Não tem um sentido na vida, né? Nada mais parece fazer sentido, apenas uma dor. A vida não faz sentido e acabar com ela parece se tornar, né? Outra vez não encontra sentido para a sua vida. A vida perdeu todo o sentido. Aquele que não faz sentido que seus problemas. Então a questão do sentido também muito importante. Essa metáfora, né? A vida é um problema. Aí você vai encontrar que precisa ser resolvido, né? Que é uma forma, que é um meio para se chegar a um determinado fim, que é um fim de, normalmente, alívio, né? Suicidar-se é uma forma mais fácil. Há quem coloque assim, né? Que o suicídio é uma forma mais fácil. É uma forma que a pessoa talvez... Se você coloca a coisa mais fácil, né? Talvez você está querendo dizer ali por trás, não é que seja mais fácil, mas seria que a forma mais correta, talvez, né? Ele está fazendo um julgamento aí. Seria eu pegar e ficar pensando sobre novas formas, novas alternativas para lidar com a vida. Então, o indivíduo que não consegue enxergar uma alternativa e na primeira vai lá e toma essa decisão, né? Então, é isso que está aqui por trás dessa expressão, de que suicidar-se é uma forma mais fácil de resolver um problema. Suicidar-se é a única forma que o suicídio encontra para resolver um problema. Suicídio é uma forma de fugir dos problemas que não se consegue resolver. Quando o Carlos fala em metáfora conceitual, na linguística a gente diz que nós estabelecemos esse jogo de linguagem por meio de uma linguagem não só, como eu falei, denotativa, né? Figurada, a ironia, a metáfora, a hipérbole. Mas observa aqui uma coisa, ó, a vida é um problema. Quem aqui nunca disse isso? A vida é um problema. Né? Tá certo? Eu vou dizer outra metáfora. A vida é um jogo. Né? Às vezes a gente não diz. A vida é um trem-bala que passa ligeiro. São tudo metáforas conceituais. Quando eu digo a vida é um jogo, você chega para uma pessoa e diz, ó, vou botar ela de escanteio. A linguagem decorrente desse conceito que se estabeleceu. Vou dar cartão vermelho para ele. Vou tirar ele desse time. Não quero mais ele no meu time. Nós somos um time. Então, nossas falas, elas vêm dessas metáforas conceituais. Então, quando a pessoa acha a vida é um problema,
Se eu dormir, se eu morrer, eu vou solucionar. Né? Então, a gente tem que estar atento, porque a gente, às vezes, imagina que o suicida ele vai ter toda uma característica de um transtorno evidente, latente, uma depressão forte, uma esquizofrenia. E vocês que vivem na área, vocês sabem que não é assim. Às vezes você diz, vale como é que pode? A pessoa era tão alegre, tão resolvida, tão de bem com a vida. Né? Mas vai ver que ela carregava que a vida é um peso, que a vida é um problema. Então, esse trabalho, na fala dele, dos questionários, a gente consegue perceber essas metáforas latentes que conduzem, né, os esquemas que ele está tendo. E para a gente, porque muitas vezes, quando ele está para praticar o ato, ele até camufla. É o momento que ele está mais feliz até, porque ele está resolvido que vai solucionar o problema. Né? Pode passar. Estou terminando. Então, as pessoas encontram-se de livrar de algo, eles acham suicídio se livrar de algo, se livrar do que, se livrar desse sentimento. Aí eu pergunto, há imagens mais representativas de suicídio, né? Então eu coloquei no Google Imagens, quando a gente coloca o termo suicídio, eles fazem alguns cálculos de relevância, né, daquelas coisas que são mais frequentes, né, que tendem a ser mais procurados, né? Então, há uma imagem que esteja mais frequente, você vê uma forca, você vê ali um pedido de ajuda, mas eu vi realmente entre as pessoas que estavam falando mais imagens representativas com enforcamento, por exemplo, né? Então existem protótipo, talvez, do suicídio que as pessoas compartilhem, se é a questão do enforcamento, né? A questão do pedido de ajuda, aqui você vê uma arma, né? Mas você está começando a enxergar, me ajude, me ajude, me ajude aqui também. A forca, né? Bom, além disso, a gente também viu as palavras mais facilmente recuperadas, aquelas 10 palavras, né? Não, pode passar. Está muito ruim de ler e a gente está com pouco tempo, então pode passar. Bom, como a gente pode ver, a palavra mais recuperada é depressão. A gente não viu, né? Mas é depressão. Além disso, os termos doença e adoecimento psíquico sugerem que esta característica é mais saliente na conceitualização de suicídio, né? Então, doença, adoecimento psíquico, depressão, transtorno, né? A gente vai encontrar como a palavra que é mais facilmente recuperada entre as pessoas que estão relacionando com suicídio. Próximo. As palavras fraqueza, insegurança, covardia, fracasso, não conseguir, remetem à característica do indivíduo que comete suicídio e falam sobre como as pessoas conceitualizam o indivíduo suicida. Parece haver uma percepção aqui de fragilidade moral que eu já apontei para vocês. As palavras problemas, problemas gerais, solução para os problemas, parece remeter à metáfora a vida é resolver problemas ou a vida é um problema, né? Onde os problemas são entendidos como o processo de ir a um estado inicial, a um estado final, por meio da utilização de estratégias para vencer obstáculos. As pessoas conceitualizam os suicidas como pessoas que falham na resolução de problemas. Por outro lado, afirma a necessidade de ser capaz de resolver problemas para se manter vivo. Os termos pressão psicológica e limite sugerem metáforas ligadas a domínios corpóreos, né? Questão do corpo, né? Eu já até coloquei essa metáfora aqui. Os termos insignificância, significado, vida sem sentido, minha vida não tem sentido, utilidade, inutilidade da vida, eu não sirvo para nada, aparentam que a presença de um significado é um elemento importante na conceitualização de vida. E a gente deve ter a capacidade de arrumar um sentido e manter esse significado, essa utilidade, por uma forma de conseguir se manter vivo. Esse significado é obtido pelo indivíduo, ou seja, é responsabilidade do indivíduo obter esse significado, cada pessoa deve obter o seu, né? E envolve a questão da utilidade. O sentimento de utilidade talvez dependa de fatores sociais, né? A gente tem que encontrar uma forma de ser útil para a sociedade. Talvez seja isso que esteja na conceitualização das pessoas. Os termos Deus perdoa, Deus, falta de fé, sugerem que ainda há um modelo religioso presente na conceitualização dos indivíduos que cometem suicídio. Eu já mostrei esse modelo aqui para vocês.
suicídio também é dor. A palavra não à vida, não em destaque ali, e vida, também aparece em destaque nesse outro tipo de experimento. Suicídio é um não à vida. E, com essa outra forma, a palavra dor, ela ressalta novamente. Então, a gente está vendo sofrimento, dor, né? É uma dor tão intensa que ele não consegue lidar com aquilo. E ele quer escuta. E quando ele quer escuta, ele quer que a pessoa entenda os esquemas mentais dele. E não que você dê solução. Vá para uma igreja, reze. Isso é solução, não é escuta. Entendeu? Ele está com a dor. Né? Quando uma pessoa está com a dor física, você investiga. Né? Por que está com aquela dor? Não é isso, não é aquilo, não é aquilo. Mas você tenta entender aquele corpo que está com dor e não o seu. Né? Com a questão suicídio, aí vem novamente nesse outro, né? Não, dor, morte, problema, sofrimento e depressão. Esse material foi feito pela Cariane, que infelizmente ela não pôde estar aqui, né? Houve um problema, ela teve que estar ministrando uma aula, uma conferência, e não deu para vir. Mas ratifico que o Carlos e o que foi encontrado com o outro tipo de processo metodológico. As considerações. Só para finalizar, então, a gente viu que existia, de fato, um cenário, né, esse cenário do suicídio, de fato, as pessoas conceitualizavam, mas ainda ficou essa pergunta, por que a ênfase sobre as motivações? Né? Por que as pessoas que acham que uma pessoa se suicidou ficam presas sobre a questão dos motivos, né? Ficam pensando sobre a questão dos motivos ou têm saliência a respeito disso? A questão dos modelos religiosos e os seus impactos no entendimento do suicídio, a gente também vê como uma questão importante, né? Até para pensar o acolhimento do suicida, né? E os modelos metafóricos relacionados ao suicídio. O modelo de vida como um problema a ser resolvido, os problemas são monstros que assombram, perseguem, etc. Né? As metonímias, as imagens mentais e palavras mais facilmente recuperadas relacionadas ao suicídio são o transtorno mental, os sintomas depressivos, a incompetência do suicídio diante dos problemas, os aspectos religiosos, a falta de sentido. Bom, e aí as nossas referências. É isso. E antes de finalizar, tem alguém aniversariando hoje? Não? Tem não? Ontem ou ontem? Mais para frente, amanhã tem? Então, pronto. Micaela, eu vou lhe dar um livrinho, tá? A gente só tem... a gente categorizou loucura. E só para vocês terem ideia, foram os alunos da psicologia da Estácio, Carlos é coordenador também lá, mas para vocês terem ideia, na área técnica, o protótipo de loucura deu psicose e esquizofrenia. Né? Na área técnica, quem seriam esses técnicos que nós aplicamos os questionários? Pessoal ligado à área de saúde mental, né? Não só psiquiatra, psicólogo, mas até mesmo enfermeiros, assistentes sociais que trabalhassem mental, em NAPS, em CAPS. E na área não técnica, adivinha qual foi a palavra que deu? Como protótipo de loucura, aquilo que vem à mente. Casamento. E disciplina online. O interessante, na década de 50, se uma mulher dissesse que não queria casar, né, a pessoa dizia que ela estava louca. Hoje, se a pessoa disser que não quer estudar, mãe, eu não vou para Harvard, porque eu vou casar, vou fazer um curso de culinária, de corte e costura, mãe, chama ali o mental, né? Chama ali alguém que ela está louca. Olha, meus parabéns, tá bom, querida? E queria tirar uma foto com você e o Carlos,
para a gente colocar no nosso laboratório. E vocês estão convidados. As nossas reuniões na Estácio, elas são dia de terça à tarde, às 16 horas. E na UES, as nossas reuniões e UFC são rotativas. Mas na Estácio a gente sempre está lá, tá bom? Tem um contato aí. Pessoal, eu queria, assim, né, agradecer, sim, eu queria agradecer a professora Letícia e o professor Carlos. Vamos passar a palavra para para alguma dúvida, alguma pergunta, e pedindo sempre que a pessoa se identifique, por favor. Bom dia. Eu queria inicialmente parabenizar aos professores pela excelente exposição, principalmente a professora Letícia, que cada vez ela se supera. Toda vida que eu assisto a aula dela, eu digo assim, eu duvido que ela traga alguma coisa a mais na próxima, porque esgotou. E cada vez ela me surpreende trazendo mais alguma coisa. Eu achei a aula simplesmente espetacular de todos os dois. Pela linguística, fiz uma abordagem muito grande da psicologia, principalmente pelo viés da psicanálise, que faz o seu tratamento pela cura, e você teve, digamos assim, um recorte muito grande de Lacan, em que ele fala do real, do imaginário e do simbólico. Eu só tenho que dar parabéns. Obrigado. Quem mais? Seu nome? Nara. Gente, pelo amor de Cristo, não gosto desse negócio. Dá pra falar sem ele? Pronto, é que eu falo alto pra caramba. Ah, pronto. Pois é o jeito. Eu sou Nara, sou psicóloga, certo? Assim, me chamou a atenção a questão do agente suicida quanto à incompetência dele para resolver problemas. Só que aí eu pensei também, como vocês pegaram pessoas que viram a luz de quem tentou suicídio, se essa incompetência também seria para a questão dele não ter conseguido se suicidar. E aí Pronto. Bom, até agora no material que a gente analisou, né, a gente pegou 80 pessoas, dos quais 10 tentaram suicídio de fato e os 90 não tentaram. Então, a gente vai receber muito ainda, né? Eu tentei fazer uma diferenciação entre o discurso de quem não tentou e o discurso de quem tentou, mas eu ainda não encontrei esse elemento que você está me colocando. O que a gente vai encontrar, de maneira geral, é o pessoal que não tentou, então acredita, entende que há uma incompetência do indivíduo em lidar com essa questão dos problemas. Certo? Alguém mais gostaria de... Opa, aqui atrás. Só um minutinho. Bom dia, meu nome é Aliane, eu sou farmacêutica. Eu queria só uma orientação, certo? Acho que foi mês passado, há 2 meses, a gente soube a notícia que o vocalista do Linkin Park, né, se suicidou. E a esposa, ela postou um vídeo, né, 36 horas antes dele, né, praticar o suicídio. Aí eu lembro que a senhora falou que esse momento que ele vai praticar o suicídio, né, é o momento que ele pode estar mais feliz, né? Como é que a família pode ver algo que, né, que possa evitar, né, esse ato, né? Como é que a família pode... é um momento feliz, claro que ele estava passando pelo momento, desculpa, de depressão, não sei o caso, né? Mas como é que a gente pode orientar a família em relação a isso? Vou falar e o Carlos
complementa. O que a gente sempre tem colocado, a minha tese continua sendo, é que todo homem é narcísico, violento e cortês, a ponto, inclusive, de tirar a sua própria vida. Todos nós. Né? A gente imagina, só fulano pode fazer isso porque ele é depressivo, ele é... Mas o que eu estou colocando, evidentemente, é que essa questão, quando você faz esse posicionamento, é algo que eu falei para vocês, muitas vezes, até mesmo o psiquiatra, a pessoa que lida com ele, né, em sessões de psicanálise, de terapia, até essa pessoa, às vezes, não consegue perceber, quem dirá a família. Né? Nós somos, talvez, uma caixa preta, todos nós. Né? A nossa complexidade não é só na linguagem, é a complexidade de ser, estar e agir no mundo. Um mundo de valores, um mundo de alta complexidade. Então, assim, evidentemente, a família sempre vai se culpar. Poxa, eu não notei, eu não pude fazer nada, O psiquiatra ou o enfermeiro, a pessoa que lida também, vai dizer, como que nossa, não deu para eu evitar isso, né? Então, assim, eu coloquei para uma coordenadora da UES, ela disse, professora, você vai dar a disciplina do doutorado, você vai estar bem, você vai estar, porque eu estava doente de licença, aí eu falei, olha, Cibele, a vida é tão interessante, a gente nem sabe se amanhã a gente vai estar, evidentemente, vivo. Todos nós, né? A minha irmã dormiu e no outro dia não acordou, né? Então, o que eu coloco, assim, claro, estou dizendo, nós temos, quando eles colocam que há um problema, que há um peso, que eles não estão conseguindo carregar sozinho, eles dão pistas linguísticas nas sessões de terapia. Vocês sabem, evidentemente, que hoje os nossos serviços, por conta de uma política mesmo de saúde, ele muitas vezes não tem tempo para a escuta. Ele tem tempo para passar a medicação, para aliviar uma febre, uma dor, mas para a escuta ele não vai ter. Então, a gente tem que criar nessas equipes outras formas, né? A forma de conversa, sei lá, as rodas de conversa, não sei. Mas a verdade é que quanto mais consciência e menos culpa, né, mais a gente vai aprender a lidar com esse ato de violência tão grande que é o suicídio. Né? Aprender a lidar nessa relação de escuta. Mas, evidentemente, não há como, muitas vezes, a família nem perceber ou evitar dessa forma. Né? Agora, tem os acompanhamentos que ajudariam quando a pessoa sinaliza. O que nós mostramos aqui é que, ao longo da fala, da voz, ela sinaliza. Ela dá sinais. E todo sinal, se a pessoa diz uma vez, eu tive vontade de morrer, isso pode ser um sinal. E você tem que estar atento. Né? Tá? Bom, não, eu estou só coordenando o curso, depois eu falo. Meu nome é Cristina, eu sou médica da área de clínica e endócrino. Só finalizando aí o que eu entendi mais, o que é mais importante nessa abordagem do suicídio, e como em qualquer outra patologia, eu também considero importante, é a escuta do paciente. Né? Você enfatizou muito isso, ele também, e agora, no final, disse que no sistema atual de saúde, o SUS, digamos, né, ou até mesmo nos consultórios muito lotados, o profissional, às vezes, não tem tempo para essa escuta. Mas eu acho assim, nós que nos propomos a atender pacientes, nós temos que fazer essa escuta. Então, eu acho que é hora de acabar com essa desculpa de que não deu tempo ou não temos tempo.
nós nos propomos a fazer um atendimento, então essa história de só dar tempo de passar o remédio é a última etapa de uma consulta. Então, você não pode olhar para um paciente e passar um remédio. O remédio é a última etapa. Então, vamos ouvir, vamos examinar o físico do paciente. Para vocês, psicólogos, a atitude, a maneira que ele senta, a maneira que ele se veste, tudo isso tem que ser observado, né? Pesar o paciente, porque numa consulta ele está com um peso, na outra ele está muito magro, ele está muito gordo, isso tem que ser importante também. Então, eu me conduzi assim na minha trajetória de mais de 30 anos de formado. No Centro de Diabetes, tinha uma demanda de 16 pacientes por turno. Eu cheguei lá e disse, DM1 eu atendo 10 por turno. Não, mas tem que ser 16. Eu digo, eu fiz um concurso para 4 horas. Você monitorize o meu horário que eu vou dar minhas 4 horas. Agora, quantos pacientes eu atendo, quem diz sou eu. E ninguém nunca me puniu por isso. E a clientela até gostava do meu atendimento. Continuo agindo dessa maneira. No consultório, consulta de primeira vez é 1 hora. Se o convênio está pagando R$60 a consulta, eu me descredencio do convênio, eu faço qualquer alternativa. Mas eu não vou atender paciente em 5 minutos. Eu acho que isso vale para todos os profissionais da área de saúde. Obrigado. Obrigado. Opa, desculpa. Alguém mais ainda quer perguntar? Não? Bom, então eu queria agradecer a Letícia, e a professora Letícia e o professor Carlos. Eu fiquei aqui pensando, né, muitas vezes a ciência vai acumulando informações, nós precisamos dos conhecimentos já estabelecidos, são extremamente importantes, através deles nós vamos melhorando os nossos conhecimentos, as nossas formas de agir, as nossas intervenções. Nesse tema, ainda há muitas situações a serem investigadas, há muitas polêmicas, há inclusive quem defenda que, para o absurdo da vida, o suicídio é realmente a saída. Então, assim, nós temos, né, o Camus já dizia que o problema filosófico mais sério é o suicídio. É o único problema filosófico mais sério. Então, nós estamos diante de uma coisa simples, todos nós sabemos, mas eu acho que esses trabalhos, né, essas pesquisas, essa situação de você ouvir as pessoas, trazer para a jornada essa experiência, é uma coisa muito rica, né? E eu até gostaria assim, de estimular, estou fazendo aqui, eu acho que é uma voz de todos, que esses trabalhos continuem, que vocês continuem pesquisando, né? Nós estamos vivendo uma sociedade de superfície, de imediatismo. Não há mais contemplação de nada, não há mais tempo. Se você não fizer esse tempo, você entrará na mesma roda que está aí posta. A roda de imediatismo, roda de perda realmente de você olhar os fenômenos, descer as palavras. Olha, a palavra é essa nossa força, é com ela que nós nos comunicamos. E quantas palavras não seriam importantes se a gente tivesse o conhecimento desse conteúdo, do que às vezes é um pedido de socorro que não vem assim tão aberto como outros, porque há um imenso tabu, preconceito cercando tudo isso, né? Nós vimos ontem, na exposição do Hamilton, do professor Hamilton, né, o quanto de pudor que existe com relação a esse tema do suicídio. Em 2015, foram 500 casos de dengue e tem toda 55. E 565 suicídios no mesmo ano. Então, assim,
Não é fácil trabalhar com esse tema. Parabéns a vocês. Eu espero que vocês continuem, né? Eu fiquei assim muito contente de ver um trabalho nosso. Esse é nosso trabalho. A questão do SUS e dos posicionamentos profissionais diante dele, né? Quero parabenizar a colega. Nós temos várias realidades, e isso está precisando de um aprofundamento também, para a gente discutir, né? Há locais e locais, há alguns locais e algumas situações que a realidade mostra umas tantas ponderações, mas isso não é o tema desse momento. Mas ficou o aviso aí de que cada profissional precisa tomar conta também do seu espaço, do seu trabalho e daquilo pelo qual ele é responsável. Na saúde mental e nos CAPs, principalmente, eu sou um crítico ferrenho desse negócio da gente ficar o dia quase todo dentro de um consultório atendendo da maneira que estamos atendendo. Não consegui ainda, apesar de todo o tempo que tenho feito essa crítica, não foi para isso que nós imaginamos que o CAPS viria. Nós precisamos realmente reforçar o trabalho social, né? O trabalho de ir além do CAPS, para não sermos também engolidos dentro dessa sociedade, dessa irresponsabilidade de políticas públicas que são colocadas nos ombros de todos nós, profissionais. Se a gente não tiver cuidado, se a gente não começar a se impor, como ela deu o exemplo da imposição, nós não vamos conseguir. Eu vou passar aqui os diplomas, né? Os certificados de diploma. É o novo. Letícia. Letícia, Carlos, Cariane, parabéns. Amanhã eu quero fazer um convite também especial. Nós vamos ter uma aula também que vocês não vão esquecer. É o suicídio na literatura. É a nossa terceira aula do curso. Eu tenho certeza absoluta que vai ser uma aula fantástica para quem gosta de ler, e eu não acredito em nenhum profissional da nossa área e das outras que não gostem de ler. Muito obrigado. Bom dia, obrigado.